Olá, queridos Krakens! Está no ar mais um Octapod, o podcast da Kraken Produções. Esse programa vai ser um pouco diferente e o André vai explicar para vocês. E aí, pessoas, tudo bom? Aqui é André Sanches e eu ouço podcast tanto quanto música. Esse programa vai ser gravado num formato um pouquinho diferente dos anteriores. Ele vai ser disponibilizado da forma com que ele foi gravado, sem edição mesmo. Mas por que isso, Pedro? Então, a gente vai fazer um programa com o tema podcasts. A gente vai falar um pouco sobre o que a gente pensa sobre, um pouco sobre a história, um pouco sobre tudo que engloba os podcasts. E lembrando que os podcasts antigos, eles não tinham edição, não tinham nada que fosse assim, era bem cru. E essa falta de edição, música e outros recursos faziam com que alguns momentos inusitados acontecessem, como alguns apresentadores às vezes ficavam emocionados e ficava 1 minuto, 2 minutos de silêncio porque ele não cortava, deixava da forma com que foi gravado. Isso dá uma dinâmica diferente para o programa e é o que a gente vai querer trazer pelo menos nesse início para vocês. Inclusive, o nosso apresentador vai continuar com o microfone dele, mas eu vou gravar no microfone do próprio computador para dar um pouquinho esse ar vintage, antigo, de podcast gravado no fundo de casa. Vamos então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken! Afinal, André, você acha que o podcast é o rádio moderno como falam pra gente? Muita gente tem essa dúvida no sentido de que o podcast é o rádio moderno. Ele não deixa de ter uma grande associação por ser um áudio, né? Por ser uma conversa, por ser um programa gravado em áudio. A principal diferença, acho que não só a questão do podcast estar disponível em uma plataforma de streaming ou qualquer outra plataforma que você possa acessar ele remotamente, sem ser no horário do programa de rádio, por exemplo, é a questão. Eu acho que era essa a questão principal, na verdade, Pedro. Na minha opinião, eu acredito que o que você falou sobre os streamings é exatamente isso. Você não consegue comparar uma televisão a cabo, por exemplo, uma assinatura de programação, com Netflix, com Amazon Prime Video. Então, assim, é o streaming do áudio. Você tem um programa que você quer ouvir na rádio, você não vai deixar de ouvir na rádio por causa do podcast, mas você pode acompanhar também os podcasts, porque eu gosto desse programa e toda quinta-feira tem, que é o caso do Octapod, sempre quinta-feira, 7h30 da noite, vocês sintonizem na Rádio Octapod. Ei, propaganda, viu? O termo podcast, Pedro, só para. É claro que a gente fez um estudinho, né, minha gente? Mas o termo podcast, ele vem da junção das palavras iPod, isso mesmo, iPod da Apple, com a palavra broadcast. iPod em inglês seria Personal on Demand. personal on demand. E broadcast seria uma transmissão. Então seria a sua transmissão pessoal sob demanda. Olha só, Pedro, na verdade, então em português o nome de podcast é como que é mesmo que eu falei? Transmissão pessoal sob demanda. Famoso podcast. Bonito, fica até bonito de falar esse tipo de coisa. E ele foi criado no ano de 2004, o que é muito engraçado, porque no Brasil, pelo menos, vamos falar mais pra frente disso, só agora o podcast começou a ficar um pouquinho mais popular. Não que os podcasts principais tenham sido criados agora. Segura que a gente vai ter mais papo pra frente sobre isso. Ai, ansiedade! Qual que é a graça de esperar um lançamento de um podcast, sendo que a gente tem, assim, rádios que estão transmitindo 24 horas por dia e não precisa esperar nada? Eu acho que a principal mesmo, não só o conteúdo, né? Porque acaba sendo um tipo de programa mais nichado, né? Cada um procura o que quer, assim como a TV a cabo, você vai para o canal que você quer. Eu acho que o formato em si, né? Essa coisa que a gente falou de ser sob demanda, você pode ouvir ele lavando uma louça, pode ouvir ele dirigindo no trânsito, porque a falta da necessidade da atenção do visual, como um vídeo, como um filme, ele traz esses outros momentos, caminhadas também. Um momento que eu aconselho muito é antes de dormir, você não quer ver telas, coloca ali o seu podcast, fica ouvindo um pouco. Tem até alguns que tem timer. Você sabe qual que eu acho que é o ponto mais interessante disso? É que, assim,
quando a gente fala de podcast e rádio, muita gente se confunde ainda. Eu acho que eles têm objetivos muito parecidos. E eu acho que tanto o podcast como a rádio, ele é aquele companheiro que a pessoa não tem. Então, tô falando sério, tô falando sério. A pessoa tá no trânsito, ela quer ter alguém pra conversar, ela quer ter alguém pra escutar. Então, ela tá escutando podcast, ela tá ouvindo rádio, tá lavando louça, ela quer ter alguém pra conversar. São momentos chatos e monótonos do dia que a gente não tem um companheiro pra ficar trocando ideia, a não ser que você ligue pro celular pra alguém. Então, eu acho que o podcast e a rádio têm esses objetivos e acabam que sendo confundidos por causa disso. Duas coisas que você me fez pensar. Uma que você me fez pensar e outra que você me fez lembrar com essa sua colocação. A primeira é que o Pedro precisa de um companheiro, então. Eu preciso de um companheiro. A segunda é que eu já vi vários relatos de pessoas que seguem podcasts brasileiros famosos, que moram fora do país e não têm muito contato com brasileiros, e eles falam que o podcast é aquele momento em que eles estão no dia, assim, no final do dia, indo para casa e tal, e eles falam, meu, eu gosto de ouvir aquele podcast porque é uma palavra em português, no meio de tanto estrangeiro falando outras línguas e tal. Abraço, Izuka. Eu acho engraçado porque essa falta podia ser suprida também com uma ligação, por exemplo. Mas a gente acaba querendo, vamos dizer, não vou ligar pro Zezinho da esquina para conversar sobre cultura pop. Então, assim, o podcast ele traz também o conteúdo, além de ser esse companheirismo em momentos chatos, ele traz um conteúdo que você acaba aprendendo. Nesse caso que eu falei, acaba sendo até um conforto, né? De uma certa forma, um conforto de estou me sentindo em casa, sabe? Estou ouvindo aquela vozinha no fundo em português. E a gente consegue fazer a diferença que você estava falando sobre vídeo, sobre podcast, falar que não consigo lavar louça vendo um vídeo. A gente pode comparar bastante o podcast e a rádio com o Netflix e o Telecine. No Telecine você sabe que você sempre vai ter filme lá, você sempre vai ter alguma coisa que você gosta lá, mas nem sempre, toda hora, tá passando alguma coisa que você quer. E mais especificamente aí você falou Netflix e todos os on-demand que estão sendo criados agora, né? Como a gente já falou, o podcast não deixa de ser um on-demand. On-demand seria sob demanda, sob demanda. Você vai lá e tá ali pronto para quando você quiser. Então é isso. E por que você acha, André, que o podcast demorou tanto para chegar no Brasil? Na verdade, a gente sabe, como a gente já citou, que o podcast é do ano de 2004. Os mais famosos, vamos falar mais para frente deles também, são dos anos aí de 2005, 2006. Já existem faz muito tempo, na verdade. Só que é o famoso não pegou, né? O YouTube é de 2006, né, Pedro? Eu sempre pergunto. 2005, YouTube e YouTubers 2008, 2009. Então, e mesmo nessa época que ele já estava começando a ser popularizado, o YouTube já tinha relevância no Brasil, já era disseminado até, eu acho que pelo fato de ser vídeo, né? Era uma plataforma bem acessível. Talvez a falta de acessibilidade fez com que o podcast, apesar de sempre existir, demorou tanto assim para começar a pegar. Hoje todo mundo sabe que pode fazer o seu próprio podcast e também não dá para deixar de citar que no ano de 2019, ano passado, antes até do Covid, se falava bastante nos programas da Globo, que é uma emissora com super relevância nacional e até mundial, e eles começaram a introduzir a mídia podcast na grade deles, falando sempre, ouça nosso podcast, aquele o assunto do Jornal da Globo. E aí até um público que não tinha noção do que era isso começou a migrar também um pouquinho e entender um pouquinho desse universo, porque também tiveram várias explicações sobre isso na emissora. Então, na minha opinião, eu consigo praticamente que fugir de tudo isso que você falou. Eu concordo com a falta de acessibilidade de muita gente com podcasts, mas para mim o negócio não pegou no Brasil porque brasileiro gosta de fast food. Gosta de coisa rápida, gosta de coisa que nem tenha tanto conteúdo assim. Pode ser uma pessoa falando qualquer coisa que eu vou ficar aqui só para deixar o tempo passar. Não quero ficar aprendendo, não quero ficar pensando sobre. Faz sentido, inclusive, por causa dos tamanhos, né? Porque vídeos de YouTube tem no em torno... máximo 10, 15 minutos. E quando muito, meia hora e você já acha absurdo. Um podcast curto tem 20 minutos a meia hora.
os programas mais relevantes e conhecidos têm 1h30. Eu já ouvi programas de podcast que tem 3 horas de duração. É claro, você não vai ver de uma vez. Muitos eu ouço picadinho nesses horários que a gente falou mesmo, que são gostosos de ouvir os podcasts. Mas o pessoal não quer um negócio tão denso e grande assim. Opa, tão denso e grande, né? Continuando. O pessoal não quer isso daí, consumir uma coisa tão, sabe, 1h30 ouvindo. Não dá, né? E aí o pessoal acaba deixando de lado e não pega. E eu acho muito legal, você estava falando sobre a Globo ter feito bastante essa divulgação. Eu acho que, assim, é um negócio muito, não vou dizer subliminar, porque não é subliminar. É muito, assim, bater sempre na mesma tecla. Até 2018, você procurava, tinha muita procura sobre o que é podcast. E hoje, Vejinha já postou sobre podcasts, postou não, publicou sobre podcasts na revista. A Globo tem. Você está assistindo a Globo, escuta o podcast do Pedro Bial, escuta o podcast de não sei quem, escuta o podcast. Aquilo vai juntando, vamos dizer, no nosso SoundCloud, da nossa nuvem mental, e vai juntando, vai juntando, vai juntando. E em algum momento você para de procurar o que é podcast para procurar qual podcast devo ouvir. Então, as pessoas começam a ficar mais familiarizadas. Inclusive, eu estava vendo um estudo que... Deixa eu dar uma olhada para não falar falar mais Você dá uma certo. olhada, eu só comento rapidinho que o fato de ser uma grande emissora faz até com que eles percebam o que está começando a pegar e metralhem de publicidade em cima disso para eles também serem pioneiros, vamos dizer, de uma certa forma. Aqui no estudo diz que a pesquisa e a audiência do podcast cresceu em 67% no Brasil só no último ano. 67% é muita gente. Lembrando que quem está no meio do podcast e ouve bastante tempo, todo ano eles têm um mito que eles falam: este ano é o ano do podcast no Brasil. Este ano é o ano do podcast no Brasil. E realmente parece que 2019 talvez tenha sido o começo do ano do podcast no Brasil. Quem sabe agora, né? Vai ser de verdade. E você acha que vai existir algum tipo de migração de uma mídia para outra? Ou você acha que vai, por exemplo, na minha opinião, eu acho que não vai existir uma migração de pessoas do YouTube pro podcast. Eu acho que se existir, vai ser um número muito pequeno, mas vai ter muita gente que vai, junto com o YouTube, escutar podcasts. Então, eu não acredito nessa migração de uma mídia para outra. Eu acho que você está certo a partir do momento que você fala que não acredita numa migração. A palavra migração talvez esteja errada. Eu acho que uma adaptação. Migração, você sai de um lugar e vai para o outro. Eu acho que, na verdade, as pessoas que ouviam o YouTube vão passar a ouvir mais podcasts e não vão deixar de ouvir o YouTube por causa disso. Eu mesmo sou um maluco. Eu ouço podcast, assisto Netflix, assisto Amazon, assisto YouTube, leio livros históricos, ou seja, eu consumo de tudo um pouco. Então acho que as pessoas vão se adaptar e colocar mais essa coisa para o cotidiano delas. Não vão migrar, vão se adaptar também. Uma coisa que eu acho que ainda como o podcast está crescendo no Brasil, ele tem muito como... Esqueci a palavra agora, como benefício do momento, que ainda o podcast não foi 100% explorado. No Brasil. Tô dizendo porque no YouTube você não consegue criar um canal. Se você for pensar em criar um canal sobre, sei lá, plantar morango, plantar cacto, vai existir. Um abraço pro meu amigo Hugo, que foi quem me deu a inspiração da ideia. Mas você vai procurar qualquer coisa, não existe mais uma novidade no YouTube. E o podcast ainda foi pouco explorado aqui no Brasil. Então acredito que muita gente vai conseguir se dar bem nessa área por causa disso, porque tem muita área ainda para se explorar. Só para ficar aí constar uma curiosidade, o Hugo disse que parece que em torno de 4 semanas para germinar uma semente de morango para quem está querendo fazer uma horta. Então fica a dica também do Hugo Freitas, que participou do último podcast. Eu acho que essas mídias se adaptando nesse universo cast, vamos chamar assim, né? É aquilo que a gente falou, sabe? É aquilo que a gente falou porque eu já perdi o raciocínio do que eu tava falando sobre nichos de podcast, sobre a falta de exploração ainda sobre. Sim, sim. E volto a falar daquele porquê o podcast passa a ser interessante. Porque você vai ser voltado àquele nicho que você está interessado em procurar. Você quer saber de cinema? Vai no Rapadura Cast, vai no... que é do Jurandir Filho, vai no Cinemateca,
Você tem um monte sobre cinema. Você quer saber sobre culinária? Deve ter de culinária também. Com certeza. Eu nunca procurei, mas inclusive no Spotify eles têm por categorias. Você pode procurar por categorias para ver o que te interessa, entretenimento, informação. Então tá crescendo, né? Tem de tudo um pouco e tá crescendo. E daí a gente entra com aquele negócio de pioneirismo. A gente vê que os pioneiros do podcast estão se dando muito melhor agora porque eles foram os pioneiros. Não é que nem no YouTube que hoje em dia você tá vendo 1 milhão de canais de Minecraft para embarcar na onda do Felipe Neto que tá postando sobre Minecraft. E você vê no YouTube que desses milhões, 5 dão certo. Então, a área explorada já saturou, acabou. No YouTube acabou. Você só tem que dar uma nova cara para um conteúdo antigo. Isso traz também, eu acho que a discussão de quais seriam então os futuros, ou qual o futuro do podcast, não só no mundo, mas no Brasil, né? E eu gosto até de falar daquele Joe Rogan, que é um dos mais famosos podcasters dos Estados Unidos e do mundo, provavelmente seja o mais famoso. Ele tem mais de 1000 programas publicados, sempre publicou os seus programas no YouTube e nas plataformas, e ele fechou um contrato agora com o Spotify de exclusividade. Então agora ele não é empregado do Spotify, ele mesmo disse isso no trailerzinho sobre o podcast dele, mas ele vai começar a ser apenas no Spotify transmitido. Então isso é legal porque, de uma certa forma, também você está vendo algumas mudanças aí. O podcast antes estava disponível em várias plataformas e aplicativos que você tinha de podcasts para baixar, e agora o podcast pegou simplesmente o cara mais relevante nesse universo e contratou não, mas assinou esse termo de exclusividade com ele. Ou seja, o que vem por aí? O que vem por aí a gente já tem visto, porque o Spotify tem... A gente volta naquela questão do pioneirismo que eu falei. O Spotify foi uma plataforma que conseguiu agregar a música, os podcasts. A gente já tinha o iTunes, que tinha os podcasts, mas o Spotify deu uma de pioneiro. E, inclusive, vou ler mais um estudo. Hoje eu tô afiadíssimo nos estudos. Estudioso. O Spotify comprou a Anchor e a Gimlet, que são as duas maiores empresas assim de ancoragem de podcast, porque um podcast ele não se grava só e joga em qualquer lugar que nem no YouTube. O podcast você precisa ancorar ele em algum lugar para ele jogar no Spotify e te dar as estatísticas do seu podcast. Então, o Spotify comprando essas duas empresas, eles não estão comprando só duas empresas, eles estão comprando um monte de gente que está fazendo no podcast, tem um monte de gente que está fazendo roteiro, tem um monte de gente que está investindo nisso. Então é uma compra muito além do que comprei a Anchor e a Gimlet. Sem falar que a gente não deixa de pensar num certo monopólio, mas não é um monopólio também. Qual é a ideia, vamos dizer assim? Eu uso aí um exemplo, a Netflix. Como se a Netflix comprasse a Paramount, a Universal, a Warner, que são todas produtoras de cinema, e ela falasse, eu comprei a Warner continua fazendo os filmes dela, só que em vez de lançar no cinema, elas vão lançar na minha plataforma, na Netflix. Dependendo do ponto de vista, é um monopólio bom, porque hoje em dia, se você vê, você não consegue ver uma pessoa que fala, não tenho Netflix, não sei o que é Netflix. Na verdade, não é um monopólio bom, é o famoso centralizar tudo numa coisa... É, um monopólio é centralizado, mas vamos usar como exemplo o iFood. Não deixa de ser um iFood, porque todos migraram para uma plataforma só que faz as entregas para todo mundo. Bom, agora a gente conseguiu fechar essa conversa de podcasts, de tudo que a gente estava falando aí sobre o Spotify e tudo mais. A gente vai voltar agora para a nossa base principal de podcast, com música, com indicações. Vamos lá, começando pelas indicações. Só para falar aí que eu citei o Joe Rogan, para quem gosta um pouco de podcasts internacionais, ou mesmo em inglês, e o nome do programa dele é The Joe Rogan Experience. E não deixa de ser uma brincadeirinha, né? Porque a gente acabou de fazer aqui uma Octapod Experience.
Não só o Nerdcast, que eu já citei em um outro programa, que é um dos que eu mais ouço e é um dos mais relevantes do Brasil e do mundo, né? Mas também o Mamilos, que engloba temas polêmicos sobre a ótica feminina, né? E isso é muito legal porque foge um pouco da maioria dos programas que tem o grande corpo deles como homens apresentando e debatendo sobre os temas. E hoje em dia a gente precisa muito desse espaço de fala, porque o machismo fez que a gente seja muito só fala. Então a gente também precisa ter o nosso lugar de escuta. Já de podcasts menores e mais de nicho, eu ouço bastante o Modus Operandi, que ele é sobre crimes e serial killers famosos. É da Carol Moreira, uma youtuber. E o Rodor Cavalo, é isso mesmo, Rodor Cavalo, o Rodor do Game of Thrones, que fala capítulo a capítulo sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Cada semana eles falam de um capítulo novo, eles não leem o capítulo no programa, eles só comentam sobre o capítulo. E é bem interessante e é legal até para quem ficou um pouco amargurado com o final da série, essa ótica sobre os livros, né, que não terminaram ainda. Eu vou indicar um que vem do YouTube, como sempre, eu sou um fanático por YouTube, então eu vou indicar aqui o podcast do MMMV, Meu Mundo Minha Vida, João Paulo Araújo Fontes. Filho do Torresman. Filho do Torresman. É um podcast que eu tenho gostado bastante, que não são tão longos. Eu que sou consumidor de YouTube, gosto bastante de coisa mais rápida. Então não são podcasts tão longos. Ele fala sobre a experiência dele com o YouTube, ele fala sobre a experiência dele com loja física, sobre a experiência dele com viagens. Então acabou sendo o que eu assisto no YouTube, só que num podcast. Eu achei muito bom porque é um cara muito simples, eu achei bem legal. Você falou de YouTube e eu queria também indicar o Poucas, o podcast do Cauê Moura, em parceria com a UOL. Ele é bem estilo aquele do Joe Rogan que eu falei, sabe? Ele é seco, gravado sem edição, colocado no YouTube a gravação dele. É bem legal, sabe? Ele entrevista um pessoal muito legal. Vale a pena. Antigamente, eu não sei se a ideia partiu disso, porque o Poucas ele é uma parceria do Cauê com a UOL. E antes disso, o Cauê, no YouTube, ele lançava um programa chamado Lapada. Era um programa que era bem descontraído, mas se você parar para perceber, era a essência de um podcast. Ele conversava com convidados, ele fazia perguntas, respostas, falava sobre a vida. Daí tinha as palhaçadas de ficar dando chinelada na mão, pra dar a graça do YouTube. Só que já era muito, muito enraizado um podcast naquilo. Talvez tenha nascido daí até a ideia de terem chamado ele pro Poucas, né? Como você mesmo disse. Como indicação da semana, eu queria indicar um filme da Netflix e um da Amazon. O da Netflix eu queria indicar o Batman vs Superman, que muita gente não gostou na época que lançou. Na Netflix, inclusive, tá disponível a versão original, mas eu assisti essa semana a versão estendida, que tem por volta de 3 horas, e ela é muito legal, porque ela mostra algumas coisas que estavam problematizadas na versão original e são mais bem explicadas. Claro que algumas coisas ainda ficam sem explicação e muita gente não vai gostar, mas vale mais a pena do que a versão de cinema, então se você conseguir procurar em algum lugar para assistir, é muito legal, ou assistir mesmo a versão comum na Netflix. E da Amazon Prime eu queria indicar o Scott Pilgrim contra o Mundo, um filme de 2010, para quem curte aí, ele é editado por Edward Wright, mesmo diretor de Baby Driver. Ele é baseado na história em quadrinho, que tem esse mesmo nome, mas pra gente que trabalha aqui com bastante edição na Kraken, é muito interessante a edição desse filme. Ela é bem frenética mesmo, sabe? Ela é muitos cortes, a velocidade dela, tem muita coisa, assim. Eu olho e penso, nossa, deve ter dado um trabalho pro editor, mas vale muito a pena esses dois filmes. Conversa fiada. Ah, não. Achei que eu tinha me livrado da conversa fiada. Voltamos para a conversa fiada. Tivemos várias pessoas que pediram a volta desse quadro, uma conversa totalmente descontraída sobre questões nada do cotidiano. Pra variar, ele vai me pegar desprevenido porque ele me contou uma das perguntas, aí eu falei, legal, pelo menos eu já tô sabendo. Aí ele, não vou por essa porque agora você tá sabendo, eu quero te pegar desprevenido. Pela primeira vez ele ia pôr uma que eu tava sabendo e não vai pôr. É assim que é o conversa fiada, porque você não pode ter, é totalmente na base do improviso, meu irmão. É o seguinte, você prefere ter perna do tamanho dos dedos ou ter dedos do tamanho das pernas?
Nossa, mas é muito imbecil essa daí. Não tem sentido. Eu vou continuar com a perna ou ela só vai ser do tamanho do dedo ou vou ter dedões no lugar da perna? Tudo vai continuar funcional. Ah, dedo do tamanho de uma perna, com certeza. Você é o Edward Mãos de Dedos. Mas por que, cara? Imagina você, tipo, pra andar, você com várias pernas na mão, tipo, vários dedos gigantescos, quer dizer. Imagina você andar com 2 dedinhos. Então você com umas pernas do tamanho do dedinho, eu compro uma prótese. Não, aí você tá inventando soluções. Eu não quero inventar soluções. Então, mas é esse que é o negócio. Você tem que arrumar soluções a partir desse problema, porque você vai ter esse problema. Você vai ter uma perninha ou uns dedão. O problema é que eu tô imaginando um cara assim minúsculo, com 2 dedão assim, sabe, andando, 2 unhas gigantes. E ele... Não. Mas e pra usar o tênis? Né? Aqui não, eu tô pensando numa perna em formato de dedo. Não numa perna com tamanho de dedo. Uma perna igualzinha a sua perna. Só que ela é minúscula, ela é do tamanho de um dedo. Ela deve ter o quê? Meu dedo deve ter uns 10 centímetros. Não sei, nunca medi seu dedo. Então é isso. Não, eu continuo com o dedo do tamanho da perna. André ficou com o dedo do tamanho da perna e eu fiquei com a perna do tamanho do dedo. Mano, sabe o que seria sacanagem? Se eu fosse nesse sentido aí, médico, urologista, proctologista, não sei, e usasse o exame de toque com esse dedo, como que... Não, calma. Aí a gente vai problematizar muito. Eu tô com uma dúvida aqui. E se seu nariz estiver coçando, o que você vai fazer com o dedo do tamanho da perna? Eu coço na quina da mesa, sei lá. Que quina da mesa? Você vai ficar roçando o nariz na quina da mesa? Mano, eu quero o dedo do tamanho da perna, dá pra deixar ou não? Ouvido coçando também. Eu quero o dedo do tamanho da perna. Pô, eu vou mandar outra porque eu achei que essa aqui ficou muito fácil pra você responder. Você prefere ficar suando pro resto da vida ou ficar com coceira pro resto da vida? Nossa, essa é meio complicadinha porque, eu não consigo dormir quase se eu estiver suando assim, sabe? Mas ao mesmo tempo, nossa, coceira o tempo todo é tipo uma dor de garganta, por menor que seja, ardendo, uma hora enche o saco, né? Coloca umas toalhas debaixo do edredom, do não sei o que e dorme de uma vez, vai, fica de boa. Suando pro resto da vida, vai. Eu também ficaria suando pro resto da vida, com certeza. Uma questão de costume, né? Primeira vez que a gente concorda num conversa fiada, hein? André, mais uma vez aquele momento triste de sempre. Aquele momento em que a gente se despede e fica esperando a próxima quinta-feira, 7h30 da noite, sempre sintonizado no Spotify ou no YouTube. Olha, o cara colocou a periodicidade na mesa. Muito obrigado para você que nos aguentou até aqui e vai continuar nos aguentando, por favor. Não esquece de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram e eu esqueci os dois. Fala, Pedro. Facebook é a página Kraken Produções e no Instagram kraken.producoins. É Producoins mesmo, sem o tio, sem o cedilha. Pode mandar um direct pra gente se você quiser dar alguma opinião de tema, alguma coisa assim. Pode falar com a gente que a gente tá sempre respondendo. Meus queridos, eu fui Pedro Sanches. E eu, André Sanches. E até uma próxima. Valeu, Krakens.